Olá pessoal, eu sou o professor Neto e na aula de hoje nós vamos estudar trigonometria. Hoje nós vamos estudar relações trigonométricas, tá? Então aqui, você já conhece o seno, a função seno que a gente indica assim. Você conhece também o cosseno. Cosseno. A gente indica dessa forma. Nós temos também a tangente. Tangente. A gente indica TG. Só que tem livros que colocam também assim, T-A-N. Tanto faz. Tá? Além do seno, do cosseno e da tangente, a gente também tem três funções importantes, que são elas: a secante, que a gente vai indicar assim, secante. A gente tem também a cossecante, que a gente indica assim, cossec. Ou tem livros que indicam assim, CSC, cossecante. Temos também a cotangente. Cotangente. A cotangente a gente indica assim, cotangente. Ou você pode encontrar ela indicada só assim, cote, tá? Então, as relações trigonométricas são as relações envolvendo o seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente, tá? A primeira relação é esta. Ela é conhecida como a relação fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A segunda relação envolve a tangente. A tangente de x é igual à razão do seno de x pelo cosseno de x. A terceira relação que a gente vai ver envolve a cotangente. Então, a cotangente de x é igual a 1 sobre a tangente de x. Tá? Então, a cotangente é o inverso da tangente. Só que como você conhece já a tangente, eu não vou demonstrar porque não há necessidade, mas ela pode ficar assim: cosseno de x sobre seno de x. Então, a cotangente, você pode usar esta relação, 1 sobre a tangente de x, ou pode ir direto aqui, cosseno sobre seno. Tá? Ela é o inverso. A tangente não é o seno sobre o cosseno, ela é cosseno sobre seno. Então, dependendo dos dados que você tiver, você usa essa ou esta. Agora, vamos ver mais uma relação envolvendo a secante.
A secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Tá? E por último, a cossecante. A cossecante de x é igual a 1 sobre o seno de x. Então é bom você memorizar estas relações, porque na trigonometria elas aparecem com frequência, tá? Então, visto as relações, vamos aplicar um exercício. Sendo o seno de x igual a menos 1/4, com x maior que π, x menor que 3π sobre 2. Calcule a tangente de x e a secante de x. Então, por enquanto, nós vamos esquecer essa história aqui, ó. Só que ela é importante. Eu vou mostrar ela para vocês na sequência. Vamos nos concentrar aqui. Eu quero a tangente. Para eu encontrar a tangente, eu preciso do seno e do cosseno. Se eu tenho seno, eu vou aplicar a relação que envolve seno e cosseno. Tá? Então, não tem outra. É esta aqui. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Esta é a relação que envolve seno e cosseno. Então, eu vou substituir o valor do seno do jeito que ele apareceu na questão. Menos 1/4 ao quadrado. Tá vendo? Ao quadrado. E vou calcular a incógnita, que no caso é o cosseno. Então, eu resolvo como equação do primeiro grau, a princípio. Então, aqui eu vou resolver 1 ao quadrado, 4 ao quadrado. O resultado é positivo, porque o expoente é par. Cosseno ao quadrado de x igual a 1. A variável aqui é o cosseno, então eu vou isolar no primeiro membro. Cosseno de x é igual a quem? 1. Eu passo isso aqui com sinal trocado. Então aqui eu vou tirar o MMC de 1/16, que no caso é o 16. Eu faço 16 dividido por 1, 16. Multiplico por 1, 16. 16 dividido por 16 dá 1. Multiplico por 1, que dá 1. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 16 menos 1 sobre 16. Como eu tenho cosseno ao quadrado, significa que eu vou tirar a raiz quadrada do segundo membro. Então, a raiz quadrada de quem? De 15 sobre 16. Só que o expoente é par. Sempre que o expoente for um número par, 2, 4, 6, há necessidade de pôr mais ou menos. Ou seja, o resultado pode ser positivo ou negativo. Então, cosseno de x é igual mais ou menos.
A raiz quadrada de 15, ela não é exata. E também não dá para simplificar o radical. Porque 15 dá 5 vezes 3, não tem como fazer nada aí. A raiz quadrada de 16 é o 4. Então, fica mais ou menos a raiz de 15 sobre 4. Só que, mais ou menos, não é resposta na trigonometria, nas relações trigonométricas. A resposta é ou mais ou menos. Como você vai saber se vai ser mais ou vai ser menos? Então, agora entrou esse elemento aqui, ó. X é maior que π, x é menor que 3π sobre 2. Você tem que saber essa historinha que vem aqui no início da questão. Então, eu vou relembrar aqui para vocês. Como aqui eu estou procurando cosseno, eu vou falar sobre a função cosseno. Eu vou falar somente do sinal, que é o que a gente precisa. Então, eu vou fazer aqui o esboço de um ciclo trigonométrico. Aqui eu vou pôr o eixo Y e aqui o eixo X, tá? O ciclo trigonométrico, aqui você tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. É nesse sentido, tá? Sentido anti-horário. Aqui no eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Aqui você tem 0, que é a origem, 0 radiano, tá? Aqui é 90 graus. Aí você põe π sobre 2. Põe tudo em radiano. Aqui mais um quadrante é mais 90. Dá 180. 180 corresponde a π. Então eu vou pôr o π. Então eu tenho 180 mais 90 dá 270. 270 corresponde a 3π sobre 2. Aqui eu tinha 270 mais 90, que é um quadrante, dá 360. 360 corresponde a 2π, tá? Então, aqui você tem um ciclo trigonométrico nesse sentido da função cosseno. Para calcular o cosseno, a gente calcula na vertical, sempre na vertical, tá? Então, ele vem aqui na vertical, ele corta o eixo de quem? O eixo X. O seno é o contrário, ele corta o eixo Y. Mas vamos ficar só com o cosseno por enquanto. Então, o cosseno corta o eixo X. Como você sabe, daqui, da origem do plano cartesiano para a direita, o X é positivo. Para a esquerda, ele é negativo. Por isso, o cosseno ele é positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante, que é do lado direito, tá? Então, lembra, do lado direito o cosseno é positivo. Aqui, a abscissa é negativa. Portanto, o cosseno também é negativo. Então, o cosseno é positivo do lado direito e negativo do lado esquerdo. Tá? E o que é que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte. A questão está falando
que x é maior que π, que é menor que 3π sobre 2. Não é isso? Cada questão, isso aqui pode variar, tá? Então, nesse exemplo, onde está o x? Ó? Se ele é maior do que π e menor que 3π sobre 2, ó, ele está aqui, ó. X está nesse quadrante, tá? Ele está entre o π e entre 3π sobre 2. E nesse quadrante, qual é o sinal? Negativo. O que aqui isso tem a ver? Que você vai ficar com o resultado negativo. Então, o cosseno de x é menos raiz quadrada de 15 sobre 4. Entendeu? Então, quando a gente calcula o cosseno ou seno, você precisa fazer essa análise, tá? Nesta aula, eu fiz a análise do cosseno. Na aula 2, que eu vou fazer em seguida, eu vou fazer a análise de uma questão envolvendo o seno. Não tem conversa, pessoal. Você tem que entender isso daí e tem que fazer na hora de resolver. Tá? Só que a questão que a gente está resolvendo, ela não pediu um cosseno. Ela pediu a tangente e a secante. Tá? Mas se você já encontrou o cosseno, aí fica fácil, né? O cosseno de x que nós encontramos é menos raiz quadrada de 15 sobre 4. Não é isso? Então, vamos encontrar primeiro a tangente de x. A tangente é quem? É o seno de x sobre o cosseno de x. Quem é o seno? O seno foi dado na questão, menos 1/4. E o cosseno, menos raiz quadrada de 15 sobre 4. Divisão de fração. Conserva-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Eu vou até colocar aqui um parênteses para ficar organizado, tá? Para esse sinal não ficarem perdidos aí. Mas você não precisa pôr não. Então, eu conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Então, a tangente de x é igual. Menos e menos dá mais. 1 vezes 4, 4. 4 vezes raiz de 15 dá 4 raiz de 15. Eu posso cancelar 4 com 4, não posso? Quando eu cancelo, aqui não tem nada, então vai ficar quem? O 1. Tá? E no denominador, raiz quadrada de 15. Só que ainda não acabou. Porque em matemática, a gente não deixa raiz no denominador. Então, você vai racionalizar. Primeiro caso de racionalização. Você pega o numerador, multiplica pelo denominador. Você pega o denominador e multiplica por ele mesmo. Aqui 1 vezes raiz de 15, raiz quadrada de 15. 15 vezes 15, 225. Tá? Então, a tangente de x é igual a raiz de 15 sobre... Quem é a raiz quadrada de 225? É 15. Tá? E aí você não pode fazer mais nada. Você já simplificou, já racionalizou, e este é o resultado. Lembrando,
A raiz de 15 vezes a raiz de 15, eu multipliquei, deu 225. Se você não quiser fazer essa multiplicação, o resultado vai ser sempre o próprio valor que está aqui, tá? Se for a raiz de 8 vezes raiz de 8, vai ser 8. Você vai multiplicar e vai extrair a raiz que vai dar o mesmo valor. Agora, vamos encontrar a secante de x. A secante só tem essa relação com ela. É 1 sobre o cosseno. Então fica como? 1 sobre o cosseno. O cosseno a gente encontrou. É menos a raiz de 15 sobre 4. Novamente, ó, divisão de fração. A primeira fração, pessoal, ela fica aqui, ó. Essa aqui de cima. Só tem o número 1, mas ela é a primeira. Então, o 1 que multiplica pelo inverso da segunda. Como ela é negativa, eu vou pôr entre parênteses. 4 sobre a raiz de 15. Entendeu? Aqui você tem, ó, numerador, denominador. Então, a primeira fração, numerador. Aí eu vou multiplicar aqui. 1 vezes menos 4 dá menos 4 sobre a raiz de 15. Novamente, você tem que racionalizar. Então, você vai pegar o numerador, multiplicar por quem? Pelo denominador. O denominador, você multiplica por ele mesmo. Entendeu? Menos 4 vezes raiz de 15 dá menos 4 raiz de 15. Aqui a gente acabou de fazer, ó, 15 vezes 15, 225, que no final dá 15. Então é isso. A secante de x é igual a menos 4 raiz de 15 sobre 15. Se aqui desse para simplificar, aí você faria a simplificação. Então é isso, pessoal. Esta é a aula 1. Na aula 2, eu vou fazer uma questão para a gente relembrar a função seno. Tchau, pessoal. Até a próxima.